Vamos abrir a palavra de Deus em Isaías capítulo 6 e vamos ficar de pé enquanto as crianças e juniores estão saindo para a sua aula. E nós vamos abrir a palavra em Isaías capítulo 6. Quantos acharam? Digam amém. Ok, Isaías capítulo 6. Se o teu irmão não tem Bíblia, estende a ele. Faz uma repartição abençoada. Em nome de Jesus, né? Isaías capítulo 6, verso de 1 em diante, diz: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia a mim. Amém? Eis-me aqui, envia a mim. Que linda passagem. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos nesse momento e agradecemos porque tu és o nosso Deus e o Senhor da nossa vida. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa fluir nessa noite e que haja nessa casa semelhança com o que houve naquele templo com Isaías, que a tua glória se manifeste neste lugar. Senhor, que a tua igreja possa ver a glória do Senhor. Pai, nós pedimos, Pai, que a glória do templo naquela época com Isaías também possa ser a glória da tua presença nesse lugar. Em nome do Senhor. Amém, 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 irmãos? Pode sentar, querido. Irmãos, uma coisa que eu gosto muito de ler na palavra de Deus e entender na palavra, é que quando eu leio na palavra, eu entendo que aquilo é para mim também. Eu sei que há promessas que são restritas a alguma questão muito particular na Bíblia, isso realmente existe, mas não as coisas que têm a ver com o caráter de Deus. E faz parte do caráter de Deus querer se manifestar a nós nessa noite. Quantos querem a manifestação do Senhor em sua vida essa noite? Irmãos, isso é muito importante. Eu não vim aqui para só ter um cultinho e ir para casa. Eu também não vim para cá para picar meu cartão, para não ir para o inferno. Eu vim aqui porque eu quero um encontro sobrenatural com a presença do Senhor. Essa presença, ela muda a nossa vida, ela transforma o nosso coração. Você pode dizer amém a essa palavra? É isso que a gente quer demais. Louvado seja o Senhor, né? Quero um versículo mais poderoso do que esse. A Bíblia diz que Isaías declara, Isaías 6:1, no ano que morreu o rei Uzias, eu também vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Pensa num versículo poderoso que é esse: eu vi o Senhor. Aleluia! Isso transforma a nossa vida, isso mexe com a gente. Eu vi o Senhor, faz toda a diferença.
Eu tive um encontro com Ele, faz toda a diferença. Eu vi o Senhor. Aí, meu amigo, se você viu o Senhor, algo sobrenatural então aconteceu com você. Isaías declarou para mim e para você: eu vi o Senhor. Amém? Um homem que tem um encontro com Deus, ele é mudado por Deus. Os profetas do Antigo Testamento eram uma coisa um tanto quanto estranha, às vezes até um tanto quanto solitário. A gente diz que parece que esses homens eram de fato assim, porque eles tinham uma tarefa muito penosa. Eles, como profetas do Senhor, eles eram como assim, promotores públicos. Eles chegavam com o dedo dizendo: assim diz o Senhor, pessoal, arrependei-vos. Deus não está gostando da atitude da nossa nação. E eles eram homens assim com uma espécie de ação judicial. O Senhor está dizendo, se não houver arrependimento. Então não era fácil almoçar com esses homens não, né? Fico imaginando almoçando na mesa, você ali na mesa. Hoje à tarde eu almocei junto com a minha esposa, minha família. Nós almoçamos na casa do Kleber, né? O Kleber está aqui com a Gabi hoje. E eu fico imaginando se nós estivéssemos ali, Kleber servindo o almoço com a Gabi, e de repente o Espírito do Senhor tomasse um de nós, né, ali no meio do almoço, estendesse a mão. Rapaz, céu, o negócio é tenso, né? Assim diz o Senhor. Rapaz, é complicado, né? Está na sua casa. Então eram homens muito respeitados. Eles eram como arautos do rei cósmico. Eles traziam uma mensagem do alto. A gente brinca que eles eram meninos de recado. Eles anotavam o recado e traziam o recado àquele povo. Às vezes era um recado curto, às vezes era um recado forte, às vezes era um recado que faziam deles mártires. Eles morriam. Quando o rei não gostava do recado, eles morriam. Quando o povo não gostava do recado, eles apedrejavam esses homens. Parece que havia uma certa, entenda o que eu vou falar, maldição, que não é exatamente isso, mas uma solidão. Esses homens eram solitários, porque não era todo mundo que gostava de andar com eles, porque eles eram muito sérios. Eles eram muito sérios com Deus. Eles não gostavam de coisas erradas. A sua casa muitas vezes era uma caverna. O deserto muitas vezes era o lugar que eles se encontravam com Deus. A nudez muitas vezes era o guarda-roupa desses homens. Quantas vezes Deus disse ao profeta: sai por essa rua, e diz que eles ficarão sem comida, sem vestuário, não é? Um cajado às vezes era gravata, canções eram lágrimas no rosto desses homens. Mas se você, preste atenção no que eu vou dizer, se você oferecesse o mundo todo, se você dissesse para eles: olha, eu dou todo o dinheiro desse mundo, eu dou tudo para vocês, todos os carros que você quiser, todas as casas luxuosas, sai dessa vida. Eles iam dizer: não vou sair não. Diz: por quê? Eles iam dizer para nós: porque eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Eu não vou sair não. Eu tenho uma missão de Deus. Eu vi o Senhor. Deus falou comigo. Nas tardes eu vejo o Senhor. Eu sei que vocês gostam mas eu vejo Deus. Eu converso com Ele. Esses homens eram homens muito sérios e tidos uma vida santa. Nós preferimos o Senhor. Eles iam dizer para nós: homens que viram a Deus. Encontrar-se com Deus é mais ou menos isso. Quando a gente fala que você tem um encontro com Deus, é mais ou menos que se tivesse um caminhão com 1 tonelada e você está ajoelhado no meio da pista, ali no meio da pista em Anguera, e um caminhão de 1 tonelada vem, se encontra com você e te joga 2 quilômetros para frente. Aí você chega para mim e diz: não, pastor, está tudo bem, não aconteceu nada. Eu vou dizer: mentira. Mentira, porque ninguém que tem um encontro com um caminhão vai sair a mesma coisa. Ou você sai manco, ou você sai ralado, ou você sai marcado. E o que eu quero dizer para você é que quando você tem um encontro com Deus, algo acontece com você. Você olha para esse mundo com outros olhos, você olha para as coisas dessa vida de outro jeito, porque Deus te tocou, Deus mexeu, Deus influenciou você,
e você não consegue andar do mesmo jeito. Você sai mancando. Jacó saiu mancando. Jacó foi tocado por Deus, saiu mancando, porque Deus tocou na sua coxa, e aí ele saiu mancando da presença do Senhor. É impossível um homem ter um encontro com Deus e sair da mesma maneira. Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo diz: agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu estava na minha casa, eu estava na estrada de Damasco, disse Paulo, e Deus veio para um encontro, e como se um caminhão me atropelasse, minha vida mudou completamente. Eu era um homem ríspido, era um homem assim, eu era um homem sem paz, eu era um homem assassino, mas Deus me transformou um homem para a glória do Senhor. Sabe por quê? Por causa do encontro. O encontro com Deus, aquele choque que a pessoa leva, muda todas as coisas. Eu queria mostrar para você como é que foi o encontro de Isaías na palavra de Deus. Se você quiser abrir, deixa aberto lá em Isaías capítulo 6, que a gente vai correr junto em alguns trechos da palavra de Deus. Isaías capítulo 6. A palavra de Deus diz aí, verso 1: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías 6:1. A palavra de Deus diz que esse homem do Antigo Testamento foi escolhido por Deus, e era um trabalho por tempo vitalício. Ele não jogava fora, ele foi escolhido por Deus, ele foi tocado por Deus, ele foi chamado por Deus. Mas aconteceu uma coisa muito interessante, porque era uma época muito dramática. A Bíblia diz que o rei Uzias tinha morrido, e o rei Uzias era um rei muito amigo de Isaías. O profeta Isaías é chamado de profeta dos palácios. Ele muito provavelmente era um homem muito bem fisicamente, economicamente. Ele parece que vivia junto dos reis. E me parece que o rei Uzias foi muito influenciado, é a opinião dos teólogos, que ele foi muito influenciado por Isaías, porque ele era um homem, o rei Uzias foi um homem temente a Deus, e ele com certeza foi influenciado pelos homens do Senhor da sua época. Então Isaías acompanhou esse rei. Esse rei se tornou rei aos 16 anos e reinou 42 anos. E a Bíblia diz que ele fez o que era reto diante do Senhor. Ele buscou a Deus, Deus o abençoou, Deus o engrandeceu. Mas num determinado momento, nos capítulos finais da sua vida, há um tom de tristeza. Ele se orgulhou tanto, diz a Bíblia, que ele quis entrar no templo do Senhor, onde Deus disse que só os sacerdotes podiam entrar. E ele brigou com os sacerdotes, e ele forçou sua entrada, e ele ficou leproso. E a Bíblia diz que veio lepra sobre aquele rei, e ele saiu assustado, leproso, porque Deus não permitiu que ele entrasse no templo, e ele queria entrar. É tão forte essa passagem bíblica, porque só os sacerdotes naquela época entravam. Hoje nós temos o sangue do Cordeiro, amém? E nós podemos entrar na casa do Senhor, louvado seja o Senhor. Hoje nós podemos louvar, hoje podemos entrar, homens, mulheres, crianças. Naquela época não. Naquela época só os sacerdotes entravam no lugar santo. E o rei forçou, e quando ele forçou, Deus o tocou com lepra. Ele saiu branco, ele saiu cheio de lepra daquele lugar. É tão interessante isso, porque a Bíblia diz que apesar da vergonha, Isaías devia gostar muito desse rei. Porque quando o rei Uzias morreu, Isaías perdeu o chão. Isso a gente entende pelo contexto, que ele corre à casa de Deus justamente na época em que o rei Uzias morreu. E ele vai até o templo, possivelmente para orar, para buscar ao Senhor. A Bíblia diz, no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Havia uma crise aqui de trono. Ele perdeu um amigo que era rei. Ele perdeu um amigo que sentava no trono. O trono estava vazio. E ele vai até a presença de Deus para achar
um conforto ao seu coração. Só que quando ele entra no templo, ele vê um outro trono. E esse outro trono tem uma mensagem para nós, que acima dos reis dessa terra existe um Deus que se assenta sobre o trono dos tronos. Ele chegou até o templo, e os olhos de Isaías foram abertos, e ele viu o verdadeiro Rei das nações, sentado sobre um alto e sublime trono. Isaías vê o Senhor. A Bíblia diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Amados, algumas pessoas me perguntam: pastor, eu posso ver ao Senhor? Pastor, será que eu posso ver o Senhor? E a resposta para isso é: sim, você pode. A palavra de Deus diz que Deus falou com Moisés face a face, em Deuteronômio 5:4. Deus falou com José nos sonhos, em Gênesis. Deus falou por visões. Deus falou com anjos com Moisés. A Bíblia diz que quando os amigos de Daniel foram lançados na fornalha, havia um quarto homem semelhante ao Filho dos deuses que andava no meio da fornalha. Então Deus se manifestava, Deus se mostrou. Em Hebreus capítulo 1, verso 3, diz que Jesus é o resplendor da glória, a expressa imagem da pessoa de Deus. Então, quando Jesus estava aqui, uma vez Tomé falou: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai, Tomé. Então Jesus trouxe a figura do Pai até nós. Mas há uma promessa, que um dia nós veremos Ele como Ele é. Agora, como Deus é, nós não podemos suportar com esse corpo aqui. Um pouquinho da glória dele e nós desmoronamos. Nós choramos, nós caímos em pranto, nós somos rasgados por dentro, nós sentimos aquele fogo, o culto não termina, um pouco da glória que Deus se manifesta no lugar, o povo cai no chão, o povo vem para o altar, um pouco da glória. Um pouco de visão, um pouco de manifestação, e nós não suportamos a glória do Senhor. A promessa é que um dia sim, nós o veremos face a face. A palavra de Deus diz que nenhum homem viu a face do Senhor e permaneceu vivo. Então a face de Deus em si será guardada para um dia em que nossos corpos seremos transformados. Como você pode dizer amém a isso? Aí sim nós vamos ver o Senhor na sua plenitude. Mas agora, nesse culto, nessa hora, neste momento, sim, Deus pode se manifestar. Louvado seja o Senhor. Deus pode encher um irmão com uma visão aqui. Deus pode rasgar os céus com um verdadeiro avivamento neste lugar. Deus pode encher uma pessoa que nem se sente digna. E nessa hora e nesse lugar pode haver manifestações sobrenaturais da presença do Senhor. A Bíblia diz que está cheia dessas manifestações. A Bíblia diz que quando Isaías olhou, ele viu também serafins. Você sabe que a única vez que serafins é mencionado na Bíblia, os serafins eram criaturas que ficavam perto do trono do Senhor. Na minha Bíblia diz por cima, mas a tradução talvez melhor seria na parte de cima. Ficava junto à cabeça de Deus e glorificava a Deus. E eles não se aguentavam. Eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo. De dia e de noite, eles não se cansam. Santo, Santo e Santo é o Senhor. Aí você diz: nós estávamos hoje de manhã, eu perguntei para a equipe de louvor, eu disse: não é estranho toda hora ficar dizendo Santo, Santo, Santo? É a mesma coisa que eu chegar para minha esposa e dizer: linda, linda e linda. Ela vai olhar para mim e falar: obrigado, amor. Mas dali 2 segundos eu começo de novo: linda, linda. Depois da 5ª vez ela pergunta: pode falar, o que você quer? Ela não vai entender mais como elogio, talvez ela entenda. E alguém fala assim: será que Deus é carente
de ficar dizendo para Ele: santo, santo? Será que Ele é carente? Será que o nosso Deus carece do nosso louvor? Que Ele quer que você fique erguendo suas mãos e louvando? Ele é carente? É um Deus carente? Será que o nosso Deus precisa desse culto que fazemos? E a resposta é não. Quem precisa somos nós. E a declaração da santidade, quando eu estava aqui, e as lágrimas no louvor, enquanto os irmãos estavam cantando, e enquanto eles estavam louvando, as lágrimas estavam no meu rosto, é porque eu comecei a sentir a poderosa presença do Espírito Santo sobre esse lugar. É como se um fogo envolvesse a gente. E nessa noite é a noite de você sentir esse fogo em sua vida. Essa noite é uma noite em que a presença de Deus quer se manifestar ao seu coração. E eu fiz uma pergunta lá hoje para o pessoal do louvor. Eu disse: ei, Deus é carente, você fica dizendo santo, santo, santo. Será que Ele precisa que o levita toda hora fique dizendo: tu és bom, tu és eterno, tu és bendito? Não. Acontece que esses anjos, ao ver o que Deus faz, ao ver Deus livrando o Marquinho está indo com o carro, e de repente vai ter um acidente, e Deus põe a mão e vira, e fecha o sinal, e Marquinho para, nem está sabendo, e de repente vem ali assaltantes, perigos. Ao esses anjos contemplar a sabedoria e o poder de Deus, eles dizem: ei, Ele acabou de salvar o Marquinho. E eles começam: santo, santo, santo é o Senhor. De repente, então, o irmão Felipe está atravessando, e um perigo iminente Satanás armou para destruir sua família, sua casa, e de repente vem 5 anjos e protege com as costas e a presença sobrenatural do poder de Deus, e os anjos os aguentam, e começa a ver como uma cócega neles, e eles dizem: eu vou falar de novo. Diz: não, aguenta um pouco mais, não dá, santo, santo, santo é o Senhor. Eles veem o que Deus faz por mim e por você. Eles veem que na hora da nossa carência, da nossa dificuldade, no momento que você está desistindo da fé, e de repente Deus unge o pastor para dizer: essa é a sua noite, aleluia, esse é o seu momento. Deus vai restaurar a tua vida, Deus vai mudar a sua família, Deus vai encher você do Espírito Santo. E os serafins olham e dizem: uau, santo, santo, santo. Eles entraram aqui achando que era um cultinho, e vão sair daqui sendo transformados pelo Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías viu isso, e ele faz esse atributo ao 3º grau 3 vezes, um atributo ao 3º grau, na sua intensidade, 3 vezes santo ao Senhor, ele olha para si e disse: ai de mim. Eu quero dizer para você quem eram esses homens profetas. Você não ia encontrar eles falando piadinhas aí, você não ia encontrar eles fazendo gracejos, nem pegando videozinho para rir deste ou daquela pessoa. Você não ia pegar esses homens santos fazendo coisas erradas. Mas quando Isaías viu a glória do Senhor, ele disse: ai de mim. Porque enquanto ele se comparava comigo e com você, ele se sentia bem. Mas quando ele comparou a vida dele com a vida de Deus, ele disse: ai de mim, que sou pecador. Irmãos, nós não somos suficientemente santos diante de Deus. Você pode orar, jejuar, buscar a Deus, você pode, mas quando Deus se manifesta, quando Deus te enche da glória, você diz: ai de mim, quem eu sou, Senhor? A Bíblia diz que ele estremeceu. A Bíblia diz que foi tão forte a presença de Deus que os umbrais do templo se moveram. Preste atenção, os umbrais do templo se moveram.
eram pedras pesadas, mas quando a glória entrou, os umbrais moveram. E Isaías logo declarou: eu vou morrer. Eu vou morrer. O Senhor está movendo o templo. Eu vou morrer. A Bíblia diz que ele olhou e disse: ai de mim. Eu queria fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você teve dor em sua alma por um pecado seu? Qual foi a última vez que você entrou no seu quarto e disse: ai de mim, que sou pecador diante do Deus Santo? Ai de mim que faço essas coisas e não está doendo. Esse mundo moderno está aprendendo a ser insensível diante deste ai. Isaías olha para Deus e disse: ai de mim. Eu percebi que eu sou um homem que cometo erros e falhas. Eu percebi que eu preciso do Senhor. Ai de mim. Quando Jesus Cristo queria abençoar alguém, ele dizia: bem-aventurado os mansos, bem-aventurado os que choram, bem-aventurado, essa era a bênção, dos que têm sede de justiça. Mas quando Jesus Cristo, ele usava a palavra ai, era uma maldição. Ele dizia: ai dos fariseus, ai dos escribas, ai de ti, Corazim. Era uma maldição que Jesus estava dizendo, como se fosse um juízo de condenação sobre aquelas pessoas. Ai de vocês que se parecem tão isso, tão aquilo, mas não têm temor do Senhor. Ai. E quando Isaías declara essa palavra, ele puxa para si mesmo, dizendo: olha, ai de mim. Ele não disse ai de você, ai deste ou ai daquele. Ele disse: ai de mim, eu estou perdido, eu estou perecendo. A Bíblia diz que Isaías clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, eu sou um homem de lábios impuros. Isso me chamou a atenção, porque quando eu vejo a glória de Deus, eu dificilmente penso nos meus lábios. Em casa, nossos pais não são acostumados a falar palavrões. Louva ao Senhor por isso. Nós não nos acostumamos com isso. Então nós não somos de falar palavras ruins. Nossos pais nunca vi, não me lembro de meu pai falar um palavrão, não me lembro de minha mãe ter falado. Eles são pessoas, cresceram já num ambiente já temente ao Senhor. Eles depois se converteram novos, então passou para nós muito isso. E eu fico imaginando que talvez em nossa cabeça não passe muito: oh Deus, eu tenho lábios impuros. Eu acho que passaria em nossa cabeça: eu tenho hábitos impuros. Ou talvez pensamentos impuros. Mas nunca talvez lábios impuros. Mas foi quando eu fui para o Novo Testamento. Eu vi que Jesus falou sobre os lábios. Que é dos lábios da nossa boca que entra toda a impureza. E não o que sai da nossa boca e o que entra, que é a comida, não tem tanto problema, Jesus disse. Mas o que sai da nossa boca, o que sai dos nossos lábios, isso nos contamina. Jesus falou isso, e foi Tiago que disse que a língua é como um veneno mortífero, que quando você lança contra alguém, faz mal, pode matar. Então os lábios é sim uma situação que nós devemos nos preocupar. Com aquilo que nós falamos, da maneira com que nós dizemos, com aquilo que nós proferimos. Quando nós vimos isso, e ele entendeu quem Deus era e quem ele era, a palavra de Deus diz que Deus veio com provisão, louvado seja o Senhor. Acompanhe comigo no verso 6, e disse: porém um dos serafins voou para mim, trazendo a sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com uma tenaz. Ele tirou do altar com tenaz, é uma tesoura grande, com cabo longo. Ele tirou com uma tenaz e trouxe e tocou a boca do servo de Deus. E disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expirada o teu pecado, expiado o teu pecado. A Bíblia diz que Deus providenciou algo que tocasse a vida dele. Pare com isso, para um pouquinho para pensar comigo. Quando a gente vê a história de Adão, Adão teve quem culpar. Culpou, a Bíblia diz, culpou a Eva, né? Se encheu de folhas para ocultar seu pecado. Isaías não tinha ninguém para culpar.
ele não tinha nada para se cobrir, ele se sentiu desnudo diante do Senhor. Irmãos, essa noite eu quero dizer que esse mesmo Deus da graça e de poder está aqui nesse lugar. A Bíblia diz que o serafim foi enviado para limpá-lo, para restaurá-lo. A brasa era tão viva que o serafim teve que pegar ela com uma tenaz, uma tesoura. E ele pegou e trouxe até a boca daquele profeta. E o último lugar dessa situação quer dizer para você o seguinte: que ninguém é tocado por Deus para ficar sentado num banco. Nós somos tocados por Deus para o trabalho. Eu quero dizer para você que quando Deus enche você, que quando Deus toca você, Ele também te dá uma missão para cumprir. Deus olhou e disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías correu na frente e disse: não precisa procurar mais, eis-me aqui, envia-me. Quando Deus toca a nossa vida, Ele nos enche, Ele nos fortalece. Quando nosso tecladista está chegando aqui, eu quero levar você a entrar no encontro com Deus nessa hora. Hoje é dia de nós sermos cheios do Espírito Santo. Você pode dizer amém a essa palavra? Foi Lutero que falou uma vez uma frase que me marcou. Ele disse: nem ao menos suamos as nossas almas. Isso me chamou muita atenção. Queridos, o avivamento é uma coisa que nós temos que buscar. Lutero disse: nem ao menos suamos nossas almas e queremos que Deus se manifeste. Isso quer dizer que você e eu temos que aprender a buscar o avivamento diante do Senhor. Eu queria mostrar para você algumas coisas muito importantes que fez com que Isaías encontrasse o Senhor e eu e você podemos encontrar essa noite. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que quando Uzias morreu, é que ele encontrou o Senhor. A palavra de Deus diz para nós que o rei Uzias era o rei que dava conforto, que dava acomodação a Isaías. Tem coisas em nossas vidas que nós nos acomodamos. Nos acomodamos de levantar cedo, irmos para o nosso trabalho, tomar o nosso café, ir para o nosso trabalho, pegar um ônibus ou um carro e dirigir tantas horas, chegar no nosso trabalho, cumprir o nosso horário, almoçar correndo, saímos, pegamos um trânsito, voltamos para casa, chegamos exaustos, e a vida nos conforta aí, nós comemos, nós vestimos, nós alimentamos, nós subimos, nós descemos, nós corremos com as nossas coisas, e nada de avivamento acontece conosco. A rotina não é quebrada. Uzias representa para nós nossa rotina. A Bíblia diz que Isaías era um homem que estava acostumado com as regalias do rei. Ele era amigo do rei. Estava muito bom para ele. Irmão, quando está muito bom, mas nada mexeu na nossa rotina. Eu quero desafiar hoje a encarar a morte de Uzias. Isso pode significar para nós uma internet muito tempo, pode significar para nós um namorado, pode significar para nós uma falsa segurança ou uma rotina diária que nós não conseguimos quebrar. Se nós queremos um avivamento do Senhor, eu quero te convidar essa noite a colocar Deus em sua rotina, em nome de Jesus Cristo. Rompa a rotina. Rompa a rotina. Lá no meio do seu trabalho, fecha a porta e vai buscar o Senhor. Lá no meio, antes de dormir, fecha a porta e vai buscar o Senhor. Lá no meio do seu dia a dia, fecha a porta e vai buscar o Senhor. Uzias pode ser tudo aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que insiste em nossa vida e nos colocar numa rotina morta, uma rotina que não nos abençoa, uma rotina que nos aprisiona dia a dia, sem a unção, sem a glória. E não basta, irmão, nós orarmos.
Um dia um homem disse: eu oro todos os meus dias. A esposa falou: beleza, vou gravar a sua oração, porque todos os dias você diz a mesma coisa. E ele falou: é verdade. Então ele pegou, colocou um gravador do lado e começou a adorar o Senhor, e encheu a sua oração de adoração. E ele começou a falar palavras do seu coração para o Senhor. Todas as rotinas precisam ser revistas quando queremos um avivamento. Você pode dizer amém a isso? Encostão comigo, diga amém. Nos teus momentos de angústia, vem ao templo. Foi o que fez com que aquele homem encontrasse a Deus. O seu amigo morreu. Aonde ele foi? Para o templo. Aonde ele foi? Para o templo. Seu amigo morreu. Para onde ele correu? Para o templo. E lá no templo, louvado seja o Senhor, o Deus poderoso se manifestou a ele. Venha para a casa de Deus, venha para a igreja, venha para o templo. A palavra de Deus diz, o Salmo 73, 17: até que eu entrei no teu santuário de Deus, então entendi o fim deles. Foi Asaf que falou: eu estava confuso, minha mente estava confusa, até que eu entrei no templo de Deus, e Deus falou comigo, louvado seja o Senhor. O fim deles. Quantas vezes eu vim ao templo e Deus falou comigo? Terceira coisa: se impressione com a presença de Deus. Nada deste mundo se compara à gloriosa presença de Deus. Nem riqueza, nem fama, nem mulheres, nem homens, no caso das mulheres, nem carros, nem iates, nem apartamentos. Quando você chegar no templo e sentir a presença gloriosa do Senhor, saiba agradecer, erguer seu braço e dizer: ó Deus, muitos nesse mundo vão entrar e vão sair sem sentir sua presença, mas louvado seja Deus que eu estou no culto onde eu posso sentir a gloriosa presença do Espírito Santo de Deus. Davi uma certa vez disse: Deus, não tenho sentido mais tua glória, e teu Espírito foi-se de mim. Ele disse isso quando eu estava em pecado e ainda não tinha confessado o seu pecado ao Senhor. Na verdade, a Bíblia diz que nós devemos nos impressionar quando houver uma cura, dizer glória a Deus. Quando você vê o irmão recebendo uma bênção e ele foi curado ou foi abençoado, você tem que se impressionar. Você não pode fazer com que aquilo caia numa rotina. Eu disse aos meus irmãos uma vez lá também na equipe de louvor, eu disse uma coisa que aconteceu tempos atrás. O meu cunhado trabalhava numa empresa aqui e ele viu um Ômega 97 na época. Já faz anos, acho que fazia 5 anos, mas estava inteiro o carro. Eu disse: James, você tem que vir pegar. Eu disse: eu não quero. Não, você tem que vir pegar. Eu peguei. Irmãos, era um carro 4.1, louvado seja Deus. E quando eu peguei aquele carro 4.1, eu rodava por Campinas, e eu ia com o meu braço aberto dizendo: louvado seja o Senhor. Era um carrão na época. Mas passa um mês, passa 2, passa 3, passa 5, passa um ano, e você se acostuma com a bênção que Deus te dá. Mas eu coloquei no meu coração que por vezes que eu lembrei que eu estava num tremendo e glorioso carro, que o Deus dos céus tinha abençoado minha vida, e eu entrava naquele carro e eu ligava o som de louvores a Deus, e eu ia glorificando ao Senhor. Uma vez eu vi o presidente da República com esse carro. E depois eu vi um pastor muito famoso do Brasil que também tinha esse carro. Eu disse: uau, Senhor, o Senhor me abençoe, hein? Eu me lembro uma certa vez em que os jovens foram comigo e eles falavam para mim: acelera, pastor, acelera, 4.1, acelera. E uma vez eu os escutei. Eu acelerei tanto que passei todos os carros. Irmãos, quase a gente foi para o céu na curva. Mas a gente não pode se acostumar com as bênçãos de Deus. A gente não pode. Eu tive que pedir perdão depois a Deus. Eu disse: vocês param com isso, que vocês me incentivaram.
E todos eles estão salvos aqui, louvando ao Senhor. Aleluia. Eu também. Isaías entrou no templo para orar, e a resposta veio de uma forma espetacular. Deixe-me dizer, toda oração, preste atenção no que eu vou dizer, toda oração, você pode repetir comigo, vamos lá? Toda oração é espetacular. Toda oração é espetacular. Ela é sobrenatural, pastor Eli. Toda oração, porque a oração é uma comunicação com Deus, e a gente só se comunica com Deus por causa do precioso sangue de Jesus. Então toda oração, ela é espetacular. A oração mexe com as emoções, ela nos eleva até Deus. Quarta coisa, saiba que todo encontro com Deus é individual. Você pode estar na igreja, é verdade. Pode ser que os irmãos te ajudem, é verdade. Mas ninguém vai para o encontro com Deus se não se render pessoalmente a Ele. Você pode estar no acampamento fervoroso e estar lá sem ser tocado por Deus. Você pode estar num culto sem ser tocado por Deus. Você pode entrar e sair de um culto sem ao menos abrir seu coração para Jesus. Você pode entrar pesado e sair pesado. Mas se você como pessoa se render a Jesus, Ele vai tirar o peso, Ele vai abençoar você e avivar teu coração. É um momento que você tem que buscar de solidão, é individual. A Bíblia diz, limpe seu coração. Vamos ler o versículo juntos? Bem-aventurados limpos de coração, por quê? Por quê? Alguns dizem, pastor, isso aí não é do céu. Pode ser, mas não está escrito. Se você der uma olhada no capítulo, você vai ver, por exemplo, que aqueles que têm lábios impuros não podem ver o Senhor, mas aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus, sim, eles vão escutar e ver a glória do Senhor. Muitas vezes Deus se mantém longe de nós, simplesmente porque Ele não pode chegar mais perto. Os nossos pecados e as nossas angústias vão ocupando lugar em nossa vida, a nossa rotina. Então você tem que entrar com o incensário de arrependimento, você tem que entrar com o sangue do Cordeiro e buscar o avivamento. Letra F. Custa mais do que algo em sua vida. Sabe quando você vai em algum lugar e paga um trocado do seu bolso para alcançar determinada coisa? Quando você compra aquelas moedas de chocolate que você tira aí os 5 reais ou 10 reais para pegar algumas moedas. A presença de Deus não é assim. A Bíblia diz em Jeremias 23, 29, 13: E buscar-me-ei e me acharei quando me buscares de todo o seu coração. Vou repetir: buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o coração. Vou repetir esse versículo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Isso significa que se você não tem encontrado Deus, é porque você não o tem buscado de todo o coração. Ah, pastor, mas eu tiro um tempozinho talvez não seja o que você precisa para se encontrar com Deus. Ah, pastor, eu faço uma oração na hora do almoço. Uma oração na hora do almoço talvez não seja suficiente para você ter um encontro com Deus. Foi quando o peito de Isaías foi rasgado por uma perda muito forte. Foi quando ele entrou no templo do Senhor. Foi quando ele buscou de coração um trono acima do trono do rei de Israel, do rei de Judá. Foi que ele encontrou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Isso não custa algo de você. Isso custa tudo de você. Buscar ao Senhor te custa tudo. Buscar ao Senhor te custa tudo. O dia que você entregar tudo na mão de Deus, Deus se manifesta. Uma senhora, chegou um pastor amigo meu, uns anos atrás, e ela chegou descabelada, porque o marido dela foi pego numa dessas situações de polícia federal.
E ela chegou descabelando, puxando o cabelo na presença desse meu amigo pastor, estava me contando para nós. E ela sentou na frente dele e disse: pastor, meu marido foi pego nessa situação da Polícia Federal. Eu estou desesperado, estamos perdendo tudo, perdendo todas as coisas. E o pastor abriu um versículo e diz: tudo entregue a Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Aí ele olhou para ela e disse assim: a irmã confia? Ela disse: confio, pastor. Aí eles oraram. Aí ela continuou dizendo: mas pastor, e continuou puxando os cabelos com força. Ela estava desesperada, o marido estava sendo preso. E disse: irmã, me desculpa, mas a irmã não leu o versículo direito. Diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Se Ele está fazendo tudo, o que resta para a irmã fazer nesse momento? Ela disse: nada. Disse: então, pois é, irmã, se a irmã não tem que fazer nada, por que a irmã está se estragando toda aí puxando o cabelo? Ele diz: mas pastor, ele diz: irmã, vamos fazer o seguinte, a irmã pega esse versículo e vai para casa, e senta lá, e lê ele até que a irmã entenda o que está escrito aqui. Aqui está dizendo que a irmã tem que entregar tudo, e Deus vai fazer tudo. Nesse momento não há nada que a irmã possa fazer. Então a irmã vai ter que confiar no Senhor. Dias depois aquela irmã voltou. E ela colocou os cotovelos em cima da mesa e desmoronou diante do pastor. E disse: agora sim, pastor. Agora eu li. E agora eu entendi. Eu entreguei tudo. Falou: agora que a irmã entregou tudo, Deus pode fazer. O pastor foi chamado para falar no meio da tropa toda lá de elite. O pastor foi chamado, sentou no meio dos ladrões, no meio daquele pessoal que rouba. Pastor Glênio Paranaguá. E ali ele pregou o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É necessário arrependimento. É necessário que as pessoas se arrependam do que estão fazendo de errado. É necessário que elas se convertam. E Deus fez uma grande obra naquele lugar, quando nós entregamos tudo. Em último lugar, creia que toda busca por Deus funciona. Toda busca por Deus, ela funciona. Eu não preciso abrir o coração de Deus. Deus já está com o coração aberto para mim. Quando eu busco, funciona. Eu não preciso rasgar os céus, eles já estão rasgados para mim. Quando eu busco, funciona. Quando eu canto no meu carro, funciona. Quando eu fecho a porta do meu quarto e oro, funciona. Quando eu sento o meu teclado louvando a Deus, funciona. Toda busca por Deus funciona. Toda busca pelos céus funciona. Toda busca por um temor a Deus, sim, funciona. Deus quer se manifestar. Mas nós temos que aprender a entregar todas as coisas. Todas as coisas. Eu não sei se tem alguma coisa na sua vida que pode ser um Urias. Uzias. Não sei se tem alguma coisa na sua vida que pode ser um rei Uzias. Que pode ser uma coisa que te separa de Deus. Alguma coisa, talvez sua rotina. Talvez seja a internet, talvez seja uma pessoa, talvez seja uma doença que te chama tanto que Deus não está mais em sua vida. Talvez seja um trauma, talvez seja uma situação na alma, talvez seja uma coisa de infância, talvez seja uma coisa que mexa com você, mas que hoje serve de atrapalho. E você veio ao templo como Isaías veio. E você está nesse lugar dizendo: ó Senhor, eu preciso te buscar. Eu preciso te achar. 1 Coríntios 2,9 diz: o que ninguém nunca viu, que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus planejou para aqueles que o amam. Se você ler, você vai ver que Paulo não está falando só dos céus. Ele está falando de agora. Quando eu busco, Deus se manifesta. Às vezes eu conto essa experiência para os jovens, porque os jovens são, às vezes, até um pouco mais suscetíveis a ataques, principalmente na área da alma. Eu me lembro que,
Antes de encontrar a minha esposa, tive um momento bastante difícil orando a Deus, que eu queria me casar e... todo mundo quer ter uma família. Eu me lembro que essa época, uma época difícil. Aí eu coloquei no meu coração, vou fazer uma viagem, vou relaxar minha cabeça. E eu fui para Florianópolis. Eu fui lá no meio para fazer um passeio, peguei um carro, aluguei um carro, fazer um passeio pelas dunas, para refrescar a cabeça. Eu disse, ó Deus, me ajuda a casar. E eu me lembro que eu fui orar a Deus. Mas, irmão, foi a pior coisa que eu fiz. Às vezes quando a gente está com muito problema, muita angústia, muita tribulação, nem sempre é bom ficar tão separado assim. Eu lembro que eu telefonava para a pastora Maraísa, e na época a Rebeca era bem pequenininha, e ela não queria de jeito nenhum que eu falasse com a pastora Maraísa. Isso nunca aconteceu. Ela sempre foi minha amiguinha. A gente brincava em casa, mas alguma coisa como que espiritual batalhava, e eu telefonava orando, falei, Mara, eu não estou bem aqui, acho que eu vou voltar. Diz, volta. Diz, mas eu paguei minha viagem, aluguei um carro. Irmãos, naquela hora, naquele lugar, naquele prédio, eu estava no 20º, não sei qual andar, eu tive uma visão. Irmãos, eu vi o subsolo do prédio. Eu vi. E eu olhei para baixo do meu pé e não vi chão, não vi andar. Eu vi a terra dos pés do prédio. A minha alma estava um rombo só. Aquilo mexeu tanto comigo. E eu busquei a Deus. Eu peguei meu carro e fui para as dunas. Sabe o que parece as dunas quando você está mal na sua alma? Sabe o que parece? Parece um monte de areia num terreno de material de construção. Eu peguei o carro, fui pelas dunas. O rapaz disse, vem aqui, desce aqui, põe o negócio aqui, escorrega ali. Para não falar que eu não fui, eu escorreguei uma vez. Mas minha alma estava tão dolorida. Eu peguei e me afastei de tudo e todos. Fui até uma colina, uma daquelas dunas, olhei e só vi areia. Eu ergui os meus olhos para os céus e eu chorei. E no meio daquilo eu gritei por Deus. Eu disse, ó Deus, eu escolho amar a Ti mais do que tudo nessa vida, inclusive minha esposa. Eu escolho Te amar acima da minha esposa. Eu Te escolho amar acima do meu ministério. Eu escolho Te amar acima de tudo e todos. E eu chorei muito. Quando você o busca, Ele te encontra. Eu me lembro que naquela hora eu não obtive nenhuma resposta. Os céus não se rasgou. Eu não vi nenhum anjo. A única coisa que eu vi era a dor. Eu casei com cerca de 40 anos de idade. E casei virgem. Minha esposa foi a única mulher que eu conheci nessa vida. Me separei para ela. Hoje eu tenho uma filha maravilhosa, uma esposa maravilhosa. Mas naquele lugar eu tinha um rombo no meu peito. Irmãos, como dói a alma. Como os problemas que nós temos na nossa alma doem. E eu busquei a Deus, e eu chorei por Deus. Quando você quer encontrar, você tem que chorar por Ele. Quando você quer encontrá-lo, você tem que buscar. Você tem que largar seu carro, largar as coisas, ir para um lugar deserto e clamar por Deus. Quando você clama por Deus, Ele diz, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Mas clama. Pega um lugar que não tem ninguém, suba num lugar e chore por Deus, e busque a Deus, e anseie por Deus. Eu estava dormindo, enquanto eu chorava, enquanto eu busquei. Ali Ele não se manifestou, mas um dia Ele entrou no meu quarto, e ali Ele se manifestou. Eu vi um punho branco, e uma mão apontando para mim, dizendo, filho, e dizendo, vou te chamar ao ministério.
Você vai pregar nos lugares. Você vai ter a bênção de Deus sobre sua cabeça. Eu vou te usar como jovem. Me mostrou o terno que eu ia ter. Me mostrou os lugares que eu ia. E Deus naquele quarto, o lugar hoje onde dorme minha filha, ali Deus me chamou ao ministério. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscares de todo o coração. Você ama a Deus mais do que os vícios. Você ama a Deus mais do que a sua família. Você ama, mas pastor, minha família, eu não disse que é incompatível. Mas há uma hora em nós que nós vamos estar sozinhos. E vamos entrar na presença de Deus sozinhos. Onde esposa não vai acompanhar, filhos não vão acompanhar, doenças não vão acompanhar. Vai estar eu e o Deus eterno. E vai ser para sempre. A Bíblia diz que aquele que me ama, me manifestarei a Ele. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé nessa hora. É tão gostoso nós termos encontros com Deus, onde Deus muda a nossa vida. Se nessa hora você diz: pastor, eu também tenho sentido esses rombos no meu peito, eu quero tanto que Deus me cure essa noite. Pastor, também tenho sentido que eu preciso de buscar o Senhor. Enquanto a equipe de louvor está adorando a Deus, eu vou pedir para você vir até o altar, dizer: pastor, eu quero colocar minha vida diante de Jesus nessa noite. Aleluia. Vejo o Senhor assentado no trono. Vejo o Senhor alto e sublime, ao som da sua voz me arrependo e me prostro. Eu ouço serafins dizendo uns aos outros: Santo, 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 Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, 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 Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Glória. Ele veio ao meu encontro, toca nos meus lábios, remove a minha culpa. Ao som da sua voz me arrependo e me prostro. Eu ouço serafins
aos outros. Santo, 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 santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, 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 santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Glória, sua glória, sua glória, sua glória, sua glória, sua glória. Esses irmãos estão aqui na frente porque algo tem marcado as almas. Há um rombo neles, nós vamos orar. Mas nessa noite, aqueles que querem mais do altar de Deus, também pode chegar. Vamos encher esse lugar de pessoas que amam o Senhor. Sai do seu lugar, venha para frente, fala: pastor, quero entregar a minha vida, quero render minha vida, quero receber Jesus na minha vida, quero que Ele possa me tocar, que Ele possa me encher, que Ele possa me dar uma vida mais consagrada, mais cheia do Senhor. Quero amar mais a Deus, quero ser tocado pelo Senhor. Pai, nessa noite nós queremos orar, Senhor, porque a visão de Isaías ela é muito forte. É a visão de um homem que viu o Senhor e que ele foi tão cheio da Tua presença, que aquela bagunça de alma, aquela dor na sua alma foi sarado pela presença de Deus. Ele perdeu um amigo, mas ganhou o Rei da Glória. Ele perdeu uma pessoa querida, mas ele ganhou um ministério, ganhou uma vida cheia, uma vida queimando da presença do Senhor. E eu te peço agora nessa noite, em primeiro lugar, por esses irmãos que vieram primeiro à frente, que sentem dor na sua alma, alguma coisa que está incomodando, alguma dor na sua alma, no seu interior. Eu lhe clamo agora, Pai, que a presença do Senhor nessa noite, que a Tua presença, o Senhor possa ir com uma tenaz, o Senhor possa enviar um serafim, Senhor, um anjo, para tocar na vida desse irmão, dessa irmã, e agora nessa hora, ele sinta o fogo do Senhor, tirando, Senhor, isso que incomoda, isso que mexe na sua alma, essa dor, Senhor, essa angústia, Senhor, que agora ele sinta um fogo do Senhor, que ele sinta a presença do Senhor, e que ele seja sarado, essa irmã seja sarada, esse irmão seja sarado, essa família seja sarada, que venha agora, Pai, uma tenaz, que venha agora, Senhor, uma brasa, que venha agora, Senhor, uma presença, e essas pessoas sintam o fogo da Tua presença, sintam, Senhor, a majestade do Senhor, sintam a glória do Senhor, sintam o toque do Senhor, sintam, Senhor, agora algo que toque e tire a incredulidade, tire a mágoa, tire a angústia, tire a dúvida, Senhor, agora, para todo aquele que diz: eu sou, Senhor, alguém carente de Ti, ai de mim, ai de mim, ai de mim, porque essa noite eu fui tocado por Deus. Meus olhos veem ao Senhor, minha vida vê ao Senhor. Nessa noite, tira a angústia. Nessa noite, tira, Senhor, tira os nossos pecados. Nenhum de nós, mesmo os mais santos dentre nós, mais santificados entre nós, podem se comparar à santidade do Senhor. Estamos muito longe. O Senhor é santo. Então toque em nossas vidas. Nós somos tão carentes de Ti. Somos tão carentes. Para os outros irmãos que vieram aqui à frente com as irmãs, dizendo: eu preciso de mais, eu quero mais,
Eu quero tanto mais. Senhor, ajude-os a quebrar a rotina. Ajuda a mim e a eles. Que a nossa rotina inclua, Senhor. Que a nossa ida ao trabalho inclua, Senhor. Que o nosso almoço inclua, Senhor. Que a nossa janta inclua, Senhor. Que diante dos nossos filhos o Senhor seja incluído. Que a nossa noite inclua, Senhor. Que a nossa madrugada inclua, Senhor. E, Senhor, seja incluído em toda a nossa vida. Aviva a tua igreja, aviva o teu povo, levanta e abençoa o teu povo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Pai, eu te clamo que o Senhor tire dos nossos corações os Uzias, aquilo que nos separa. Tira de nós os Uzias, tira de nós os Uzias, Pai, e põe a tua mão poderosa sobre a nossa vida. É a nossa oração, é a nossa oração, é a nossa oração, é a nossa oração. De olhos fechados, eu vou fazer. Abaixa a sua cabeça, não levanta não é para você ver e nem para ninguém se ver. É o momento seu com Deus. Mas se há alguém nessa noite, nesse lugar, que diz: eu sou esse homem pastor, eu sou essa mulher que preciso nessa noite ser tocado pelo Deus que me salva. Pastor, eu não tenho Deus na minha vida nesse patamar. Não tenho, pastor, mas eu quero que Deus me transforme. Eu quero ser um novo homem, uma nova mulher. Pastor, eu entrei nesse templo achando que era um culto qualquer, mas hoje eu quero que Deus seja o Salvador da minha vida, o Senhor do meu coração, o dono do meu coração. Eu estou tão desesperado por Deus. E você nessa noite diz: eu sou este pastor. Levante a sua mão, porque eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe esse casal. Deus abençoe, 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 Deus abençoe. Estou desesperado por Deus, eu preciso de Deus. Aleluia. Vamos orar juntos nessa noite. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu estou como Isaías. Meu coração precisa de Deus. Preciso ser tocado agora pelo Senhor da glória. Abre os meus olhos da fé, para que eu possa ver o Rei da glória e ser cheio da sua salvação, da sua bênção. Tudo que não é de Deus, saia da minha vida agora. Saia da minha família, saia da minha história. Eu entrego a minha vida a Jesus de Nazaré. Eu entrego o meu coração, a minha vida, o meu ser, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, pertence ao Senhor. Nessa noite, nesse lugar, eu me rendo 100%. Perdoa os meus pecados. Ai de mim, sou pecador, mas me sara essa noite. Salva a minha vida, renova a minha vida. Não quero ser o mesmo nunca mais. Preciso de Ti. Eu me rendo, Senhor, 100%, em nome de Jesus. Se você tem sentido a presença de Deus nessa noite, tem se rendido a Ele, ergue a sua mão e diz: sim, pastor, eu sou essa pessoa. Estou saindo renovado desse lugar, saio abençoado desse lugar, saio tocado desse lugar. Gostaria de convidar você a dar uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá um abraço quem está pertinho de você. Abençoa a vida da pessoa que está perto de você.
Pai, nós te louvamos que apesar das nossas falhas, cada um tem as suas. O Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós. Nós te louvamos, Senhor, porque homens e mulheres hoje se renderam ao Senhor. Que essa semana seja uma semana de uma nova rotina, de um novo momento. Que haja cura no meio do seu povo, que haja bênção no meio do seu povo, que haja graça de Deus sobre a vida de teu povo. Senhor, que a semana seja uma semana diferente, que nós possamos ter uma rotina diferente, que os dias possam ser tirados, nós possamos ter um encontro com a glória do Senhor. Pai, que cada um seja abençoado essa semana, que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder e as santas manifestações do seu Espírito sejam sobre o seu povo, agora e para todo sempre. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor, Deus te abençoe. Tornou os olhos do cego, abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual